Inverno. A família estava reunida em torno do fogo, Fabiano sentado no pilão caído, Sinha Vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiros aos filhos. A cachorra-baleia, com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado, olhava as brasas que se cobriam de cinza. Estava um frio medonho. As goteiras pingavam lá fora, o vento sacudia os ramos das catingueiras e o barulho do rio era como um trovão distante. Fabiano esfregou as mãos, satisfeito, e empurrou os tições com a ponta da alpercata. As brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de luz espalhou-se em redor da trempe de pedra, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. De quando em quando, estes se mexiam, porque o lume era fraco e apenas aquecia pedaços deles. Outros pedaços esfriavam, recebendo o ar que entrava pelas rachaduras das paredes e pelas gretas da janela. Por isso não podiam dormir. Quando iam pegando no sono, arrepiavam-se, tinham precisão de virar-se, chegavam-se à trempe e ouviam a conversa dos pais. Não era propriamente conversa, eram frases soltas, espaçadas, com repetições e incongruências. Às vezes, uma interjeição gutural dava energia ao discurso ambíguo. Na verdade, nenhum deles prestava atenção às palavras do outro. Iam exibindo as imagens que lhes vinham ao espírito, e as imagens sucediam-se, deformavam-se. Não havia meio de dominá-las. Como os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando alto. Fabiano tornou a esfregar as mãos e iniciou uma história bastante confusa, mas, como só estavam iluminadas as alpercatas dele, o gesto passou despercebido. O menino mais velho abriu os ouvidos atento. Se pudesse ver o rosto do pai, compreenderia talvez uma parte da narração, mas assim, no escuro, a dificuldade era grande. Levantou-se, foi a um canto da cozinha, trouxe de lá uma braçada de lenha. Sinha Vitória aprovou este ato com um rugido, mas Fabiano condenou a interrupção. Achou que o procedimento do filho revelava falta de respeito e estirou o braço para castigá-lo. O pequeno escapuliu-se, foi enrolar-se na saia da mãe, que se pôs francamente do lado dele. Que brabeza! Aquele homem era assim mesmo. Tinha o coração perto da goela. Estourado. Remexeu as brasas com o cabo da quenga de coco, arrumou entre as pedras achas de angico molhado, procurou acendê-las. Fabiano ajudou-a, suspendeu a tagarelice, pôs-se de quatro pés e soprou os carvões, enchendo muito as bochechas. Uma fumarada invadiu a cozinha. As pessoas tossiram, enxugaram os olhos. Sinha Vitória manejou o abano e, passado um minuto, as labaredas espirraram entre as pedras. O círculo de luz aumentou. Agora as figuras surgiam na sombra, vermelhas. Fabiano, visível da barriga para baixo, ia se tornando indistinto daí para cima. Era um negrume que vagos clarões cortavam. Desse negrume saiu novamente a parolagem mastigada. Fabiano estava de bom humor. Dias antes, a enchente havia coberto as marcas postas no fim da terra de aluvião. Alcançava as catingueiras, que deviam estar submersas. Certamente, só apareciam as folhas. A espuma subia, lambendo ribanceiras que se desmoronavam.
Dentro em pouco, o despotismo de água ia acabar, mas Fabiano não pensava no futuro. Por enquanto, a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas. Tudo muito bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata, que aterrorizara a família durante meses. A caatinga amarelecera, avermelhara-se, o gado principiara a emagrecer e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas. De repente, um traço ligeiro rasgara o céu para os lados da cabeceira do rio. Outros surgiram mais claros. O trovão roncara perto. Na escuridão da meia-noite, rolaram nuvens cor de sangue. A ventania arrancara sucupiras e imburanas. Houvera relâmpagos em demasia, e Sinha Vitória se escondera na camarinha com os filhos, tapando as orelhas, enrolando-se nas cobertas. Mas aquela brutalidade findara de chofre. A chuva caíra, a cabeça da cheia aparecera arrastando troncos e animais mortos. A água tinha subido, alcançado a ladeira. Estava com vontade de chegar aos juazeiros do fim do pátio. Sinha Vitória andava amedrontada. Seria possível que a água topasse os juazeiros? Se isto acontecesse, a casa seria invadida. Os moradores teriam de subir o morro, viver uns dias no morro como preás. Suspirava, atiçando fogo com o cabo da quenga de coco. Deus não permitiria que sucedesse tal desgraça. A casa era forte. Os esteios de aroeira estavam bem fincados no chão duro. Se o rio chegasse ali, derrubaria apenas os torrões que formavam o enchimento das paredes de taipa. Deus protegeria a família. As varas estavam bem amarradas com cipós nos esteios de aroeira. O arcabouço da casa resistiria à fúria das águas. E quando elas baixassem, a família regressaria. Sim, viveriam todos no mato como preás, mas voltariam quando as águas baixassem, tirariam do barreiro terra para vestir o esqueleto da casa. Sim, a Vitória moveu o abano com força para não ouvir o barulho do rio que se aproximava. Seria que ele estava com intenção de progredir? O abano zumbia e o rumor da enchente era um sopro que esmorecia para lá dos juazeiros. Fabiano contava façanhas. Começara moderadamente, mas excitara-se pouco a pouco e agora via os acontecimentos com exagero e otimismo. Estava convencido de que praticara feitos notáveis. Necessitava esta convicção. Algum tempo antes, acontecera aquela desgraça. O soldado amarelo provocara-o na feira, dera-lhe uma surra de facão e metera-o na cadeia. Fabiano passara semanas capiongo, fantasiando vinganças, vendo a criação definhar na caatinga torrada. Se a seca chegasse, ele abandonaria mulher e filhos, cozeria a facadas o soldado amarelo, depois mataria o juiz, o promotor e o delegado. Estivera uns dias assim murcho, pensando na seca e roendo a humilhação. Mas a trovoada roncara, viera a cheia e agora as goteiras pingavam, o vento entrava pelos buracos das paredes. Fabiano estava contente e esfregava as mãos. Como o frio era grande, aproximou-as das labaredas. Relatava um fuzuê terrível. Esquecia as pancadas e a prisão, sentia-se capaz de atos importantes.
o rio subia a ladeira, estava perto dos juazeiros. Não havia notícia de que os houvesse atingido, e Fabiano, seguro, baseado nas informações dos mais velhos, narrava uma briga de que saíra vencedor. A briga era sonho, mas Fabiano acreditava nela. As vacas vinham abrigar-se junto à parede da casa, pegada ao curral. A chuva fustigava-as. Os chocalhos batiam. Iriam engordar com o pasto novo, dar crias. O pasto cresceria no campo, as árvores se enfeitariam, o gado se multiplicaria. Engordariam todos, ele, Fabiano, a mulher, os 2 filhos e a cachorra-baleia. Talvez, sim, a Vitória adquirisse uma cama de lastro de couro. Realmente o giral de varas onde se espichavam era incômodo. Fabiano gesticulava. Sim, a Vitória agitava o abano para sustentar as labaredas no angico molhado. Os meninos, sentindo frio numa banda e calor na outra, não podiam dormir e escutavam as lorotas do pai. Começaram a discutir em voz baixa uma passagem obscura da narrativa. Não conseguiram entender-se. Arengaram azedos, iam se atracando. Fabiano zangou-se com a impertinência deles e quis puni-los. Depois moderou-se. Repisou o trecho incompreensível, utilizando palavras diferentes. O menino mais novo bateu palmas, olhou as mãos de Fabiano, que se agitavam por cima das labaredas, escuras e vermelhas. As costas ficavam na sombra, mas as palmas estavam iluminadas e cor de sangue. Era como se Fabiano tivesse esfolado um animal. A barba ruiva e emaranhada estava invisível. Os olhos azulados e imóveis fixavam-se nos tições. A fala dura e rouca entrecortava-se de silêncios. Sentado no pilão, Fabiano derreava-se, feio e bruto, com aquele jeito de bicho lerdo que não se aguenta em 2 pés. O menino mais velho estava descontente. Não podendo perceber as feições do pai, cerrava os olhos para entendê-lo bem. Mas surgira uma dúvida. Fabiano modificara a história, e isto reduzia-lhe a verossemelhança. Um desencanto. Estirou-se e bocejou. Teria sido melhor a repetição das palavras. Altercaria com o irmão, procurando interpretá-las. Brigaria por causa das palavras, e a sua convicção encorparia. Fabiano devia tê-las repetido. Não. Aparecera uma variante. O herói tinha se tornado humano e contraditório. O menino mais velho recordou-se de um brinquedo antigo, presente de seu Tomás da Bolandeira. Fechou os olhos, reabriu-os sonolento. O ar que entrava pelas rachas das paredes esfriava-lhe uma perna, um braço, todo o lado direito. Virou-se. Os pedaços de Fabiano sumiram-se. O brinquedo se quebrara. O pequeno entristecera vendo as peças inúteis. Lembrou-se dos currais feitos de seixos miúdos sob as catingueiras. Agora a lagoa estava cheia, tinha coberto os currais que ele construíra. O barreiro também se enchera, atingia a parede da cozinha. As águas dele juntavam-se às da lagoa. Para ir ao quintal onde havia craveiros e panelas de losna, sim, a Vitória saía pela porta da frente, descia o copiar e atravessava a porteira da baraúna. Atrás da casa, as cercas, o pé de turco e as catingueiras estavam dentro da água. As goteiras pingavam, os chocalhos das vacas tiniam, os sapos cantavam.
O som dos chocalhos era familiar, mas a cantiga dos sapos e o rumor das goteiras causavam estranheza. Tudo estava mudado. Chovia o dia inteiro, a noite inteira. As moitas e capões de mato onde viviam seres misteriosos tinham sido violados. Havia lá sapos, e a cantiga deles subia e descia. Uma toada lamentosa enchia os arredores. Tentou contar as vozes, atrapalhou-se. Eram muitas. Com certeza havia uma infinidade de sapos nas moitas e nos capões. Que estariam fazendo? Por que gritavam? A cantoria gorgolejada e triste. Nunca viram deles. Confundia-os com os habitantes invisíveis da serra e dos bancos de Macambira. Enrolou-se, acomodou-se, adormeceu. Uma banda aquecida pelo fogo, a outra banda protegida pelas nádegas de Sinha Vitória. O abano agitava-se, a madeira úmida chiava. O vulto de Fabiano iluminava-se e escurecia. Baleia imóvel, paciente, olhava os carvões e esperava que a família se recolhesse. Enfastiava-a o barulho que Fabiano fazia. No campo, seguindo uma res, ele se esgoelava demais. Natural, mas ali, à beira do fogo, para que tanto grito? Fabiano estava se cansando à toa. Baleia se enjoava, cochilava e não podia dormir. Sim, a Vitória devia retirar os carvões e a cinza, varrer o chão, deitar-se na cama de varas com Fabiano. Os meninos se arrumariam na esteira, por baixo do caritó, na sala. Era bom que a deixassem em paz. O dia todo espiava os movimentos das pessoas, tentando adivinhar coisas incompreensíveis. Agora precisava dormir, livrar-se das pulgas e daquela vigilância a que a tinham habituado. Varrido o chão com vassourinha, escorregaria entre as pedras, enroscar-se-ia, adormeceria no calor, sentindo o cheiro das cabras molhadas e ouvindo rumores desconhecidos. O tic-tac das pitangueiras, a cantiga dos sapos, o sopro do rio cheio. Bichos miúdos e sem dono iriam visitá-la.